Urgente, Flamengo toma decisão sobre punição de Bruno Henrique. Atacante está liberado para jogar a Libertadores? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Eu estou aqui na sede do STJD, onde agora há pouco saiu o resultado do julgamento do atacante Bruno Henrique, que estava sendo julgado por suposto envolvimento com apostas esportivas e saiu o veredito. Ele foi inocentado de algumas questões, mas foi punido por 12 partidas de suspensão, mais uma multa de R$60 mil. No final, depois de toda a votação, essa foi a punição para o Bruno Henrique. A investigação cabia por conta de um jogo que aconteceu lá em 2023 pelo Campeonato Brasileiro, entre Flamengo e Santos, em que o Bruno Henrique havia tomado um cartão amarelo e estava sendo investigado se esse cartão tinha a ver com manipulação de apostas, se ele teria forçado esse cartão para se beneficiar em apostas esportivas ou beneficiar a outras pessoas que estavam próximas a ele, familiares, enfim, amigos. Que depois de todo um processo longo, desde de manhã, começou a partir das 9 da manhã e foi até agora, já no início da noite, saiu então esta resposta a respeito do Bruno Henrique. A pena máxima era de suspensão de 2 anos. Isso acabou não acontecendo, foi entendido que essa punição não cabia nessa situação e por isso uma pena um pouco mais branda, né? Só de 12 partidas e também essa multa de R$60 mil. A defesa do Bruno Henrique ainda pretende fazer um recurso, né? Entrar com um recurso a esta punição, mas isso demora um tempinho ainda para a gente ter depois uma resposta final desse recurso que a defesa do jogador vai pedir a respeito dessa situação. O Flamengo também agiu rápido em relação a isso e já se posicionou. Vai recorrer a esta situação e pedir um efeito suspensivo desta punição do Bruno Henrique, que com isso, conseguiria continuar jogando até que chegasse a um veredito do efeito suspensivo pedido pelo Flamengo em relação a esta punição do jogador. Mas neste momento a situação ela é a seguinte: o jogador está suspenso por 12 partidas e isso cabe apenas ao Campeonato Brasileiro. Importante frisar isso porque muita gente ficou na dúvida. O Bruno Henrique vai poder jogar a Libertadores, as quartas de final da Libertadores, ou não? Então, a punição ela cabe apenas às competições da CBF. O Flamengo não está disputando a Copa do Brasil e ele foi punido no Campeonato Brasileiro de 2023, então ele será punido também só nesta competição e a Libertadores ele estaria disponível para atuar normalmente. Também é importante frisar, muita gente tem essa curiosidade, se o Bruno Henrique vai poder continuar treinando normalmente, frequentando o Ninho do Urubu, e sim, o Bruno Henrique está liberado para frequentar as atividades normalmente pelo clube, diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Gabriel Barbosa no ano passado, que ele foi punido por conta de questão de antidoping, e naquela situação o jogador não podia frequentar as instalações do Ninho do Urubu e não podia treinar com o elenco. O caso do Bruno Henrique, ele é diferente. Ele pode treinar com a equipe, ele pode seguir as atividades normalmente com a equipe, não terá nenhuma influência nisso. O Felipe Luiz conta com o jogador e vai poder utilizá-lo na Libertadores, já agora nas quartas de final, e o Flamengo, que agiu rápido, vai tentar então esse efeito suspensivo em relação a esta punição aplicada depois do julgamento longo que aconteceu durante todo o dia desta quinta-feira. O Flamengo também nas suas redes sociais se manifestou a respeito da situação do jogador, demonstrando apoio ao atacante do Flamengo. O Flamengo fez uma publicação com imagens do Bruno Henrique vestindo o manto sagrado em jogos importantes do Flamengo e disse o seguinte: sempre com você, BH. Foi a manifestação de apoio, então, do Flamengo em relação ao atacante que está punido, porém uma pena bem menor do que aquela que se previa como máxima antes do julgamento acontecer, e o Flamengo segue junto com o Bruno Henrique. O Flamengo em momento nenhum esteve contra o Bruno Henrique. Inclusive no julgamento, durante este dia, falou-se muito que o Bruno Henrique teria prejudicado o Flamengo quando tomou o cartão amarelo naquela circunstância
na partida do Campeonato Brasileiro. E a defesa do Flamengo, o advogado de defesa do Flamengo, que estava aqui no STJD, fez questão de enfatizar algumas vezes que não houve um prejuízo esportivo para o Flamengo, aquela punição do cartão no Bruno Henrique. Aquilo não prejudicou o Flamengo no Campeonato Brasileiro, não prejudicou o andamento da equipe na competição naquela situação e que não tinha nenhuma relação a isso, a punição. Existe sim um fato que o jogador estava pendurado, a partida seguinte seria contra o Fortaleza e depois contra o Palmeiras. Então, perder o jogador contra o Fortaleza seria menos pior do que perder contra o Palmeiras. Isso é um cálculo que normalmente acontece no futebol, é uma situação que todo mundo sabe, né, que existe essa organização para que o jogador ele não fique fora de uma partida com uma relevância um pouco maior ou com um grau de dificuldade um pouco maior. E o Flamengo fez questão de enfatizar isso, demonstrando total apoio ao BH, camisa de número 27, que tem uma longa história pelo clube, já está no Flamengo desde 2019, conquistou muitos títulos, é capitão, um dos capitães da equipe do Flamengo, então há muito respeito em relação à história que o Bruno Henrique tem no Flamengo, e o clube, desde o início de todo esse processo, sempre esteve ao lado do Bruno Henrique. O Felipe Luiz, por muitas vezes, se manifestou quando perguntado sobre essa situação, de que ele era inocente até que se provasse o contrário, e o Flamengo seguiu nessa linha até o final, até hoje, quando houve a sentença, e ainda pretende se movimentar para pedir esse efeito suspensivo quanto à punição do jogador. A ação rápida do Flamengo para que consiga ter o Bruno Henrique o quanto antes à disposição para o Campeonato Brasileiro. Isso vai demorar um pouquinho, o próprio advogado do Flamengo falou que não há uma urgência porque está no período de data FIFA, então não há uma grande urgência para que se peça esse efeito suspensivo, porque ainda tem alguns dias aí sem jogos para que o Flamengo consiga se movimentar nesse sentido, mas vai ser feito um pedido de efeito suspensivo, e até que isso tenha uma sentença final desse pedido de efeito suspensivo, o Bruno Henrique estaria à disposição para todas as partidas do Campeonato Brasileiro também, e da Libertadores já está disponível, porque a punição não cabe à competição continental. Mudando de assunto ainda, claro, falando sobre o Bruno Henrique, o jogador não esteve aqui no STJD presencialmente. Ele participou da audiência do julgamento online, de forma online, esteve presente durante todo o processo de forma online, se manifestou brevemente a respeito da situação, falando que confiava na justiça, confiava em tudo que estava sendo feito, mas ele optou por seguir em silêncio e não responder a perguntas. Isso era uma prerrogativa que ele tinha, né? Ele tinha essa possibilidade, esse direito de não se manifestar, e ele preferiu continuar desta forma. Fez um breve pronunciamento e depois se manteve em silêncio até o final, sendo falado através dele, né? Através do advogado que defendeu a causa do Bruno Henrique, mas o jogador em si fez um pronunciamento bem rápido. Durante todo esse longo período ele participou em silêncio de todo esse julgamento. E o Bruno Henrique, então, disponível para a Libertadores, como eu falei, mas já para o Campeonato Brasileiro, a partir quando acabar a data FIFA, já tem uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Até o momento, o Bruno Henrique não estará disponível para essa partida. Cabe o efeito suspensivo e, caso o Flamengo consiga recorrer com o efeito suspensivo, o Bruno Henrique vai ficar disponível. Caso não, ele seria um desfalque para o Felipe Luiz neste jogo contra o Juventude. Aguardar para ver, mas a tendência é que, se movimentando rápido como fez o Flamengo, ele esteja disponível para este jogo contra o Juventude. Aí vai esperar o tempo certo para que caiba essa informação de forma precisa. Mas, por enquanto, a ideia do Flamengo é esse efeito suspensivo, e também os advogados de defesa do Bruno Henrique vão recorrer quanto à punição. Galera, eu vou ficando por aqui, já atualizei vocês a respeito disso. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece de curtir, porque quando você curte, você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Eu estou aqui no STJD desde as 9 da manhã, vim para cá para acompanhar todo o julgamento. Fizemos a cobertura ao vivo também no BTB Esportes, então por isso é tão importante você curtir, dar uma moral no nosso trabalho, compartilha com seus amigos e também não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito a gente. Se você já for inscrito,
Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. A galera tá me apressando aqui, tem que fechar o STJD, já tá tarde, mais de 6 horas da tarde já, e tá na hora de fechar, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!